Ti- E aí, Maurício, beleza? Tudo Beleza. bem? E você? Bom com força. Então tá E aí? bom. Hoje sou eu que fui escalado para participar aqui. Na verdade, eu que me escalei, né? Por causa não só do tema, mas também do artista, né? Fazia um tempinho que eu não participava com você. Então falei, deixa eu participar com o Roberto, mas eu vou participar só como ouvinte, viu, Roberto? Você é o homem show, eu não tenho o talento que você tem. Que isso? Que isso? Fique, é uma honra, uma alegria, uma satisfação poder estar aqui com vocês, com o Maurício, com o pessoal todo do Conferir. Legal. Você sabe, Roberto, que esse final de semana eu estava fazendo o planejamento estratégico do escritório e eu li aquele artigo que você escreveu sobre caçar um único bicho, né? Ah, sim, sim. Que aí, se você quer ser sócio de uma empresa que fatura 100 milhões de reais, né? E eu Uhum. achei aquela sua reportagem fantástica, né? Aquela sua matéria fantástica, né? E aí eu coloquei ela no planejamento estratégico, né? Eu transcrevi uma parte dela, citei a fonte, obviamente, né? Para respeitar, mas eu a transcrevi sobre isso, né? E amanhã, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho dela no Conte News. Ah, Tá? lógico. Claro, na realidade, aquele artigo é uma compilação de conceitos de outras pessoas, né? Uhum. Mas é bem isso mesmo. É, tem que ter foco para poder crescer com velocidade. Ah, legal. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Doraci. Bom dia, Eric. Bom dia, Washington. Bom dia, Alisson. Sejam bem-vindos aí. O Gustavo Prado me perguntou se vai ficar disponível depois para o pessoal assistir. Vai sim. Nós estamos gravando, né? E depois nós vamos colocar no YouTube. Também me perguntaram aqui, né? Muito bom. Bom dia, Fabiana. Seja muito bem-vinda. Ah, Eu, eu que con- tenho que vir. eu convidei bastante gente também do meu escritório, viu, Roberto? Porque Ah, eu que bom. falei, não, planejamento estratégico. Se você quer chegar a algum lugar, né, você tem que fazer um planejamento estratégico, nem que for num papel de pão, mas tem que fazer um Exatamente. planejamento estratégico, né? Tem que estabelecer assim, ó, como que eu vou chegar lá, né? O planejamento estratégico é o Waze, né, da empresa, né? Exatamente. E eu fiz uma simplificação de uma metodologia que eu acho que vai ajudar muito o pessoal, seja qual for o porte do escritório, sabe? É o que eu pratico. Então, assim, durante muitos anos da minha vida, eu usei as metodologias tradicionais do Norton, do Kaplan, né? Você Uhum, define missão, visão, valores, objetivos, visão, objetivos estratégicos, depois faz as derivações no BSC. sim. E aí traça os indicadores setoriais. Você sabe, Mas, você sabe que eu sou fã do Kaplan, né? E do é, Balanced Scorecard, tanto uhum. que eu coloquei no escritório 40 indicadores de desempenho, né? Pois é, mas eu vou trazer uma notícia diferente para você hoje, então, aqui. Uma Ah, visão eu diferente sei. disso. Não, mas eu tenho uma visão macro e depois os outros são a explosão daquilo lá, né? Eu consigo Uhum. enxergar o todo e depois, se eu quero ir no detalhe, eu tenho os outros indicadores, né? Eu sigo 5 indicadores só, né? No máximo. Bem, Mas o muito bom. Kaplan, o Kaplan quem puder, né? O pessoal que está nos escutando,
ler a literatura, né, do Kaplan, né? Então, é fantástico. Tem muitos conceitos ali que, mesmo que são da década lá de 80, né? Mas são super atuais, né? O cara realmente era um visionário, né? Igual o Roberto de Duarte. Ou igual não, né? Ele é pior. É muito pior. É muito pior. Tem uns caras que são gênios, né? Ele, Philip Kotler, o Peter Drucker, eles são pessoas que vieram desse planeta só para nos ajudar aí, iluminar nossas mentes, né? É diferente. São os pensadores, né, do nosso século, né? Seja bem-vindo, Rodolfo Mazola, grande Mazola lá da Mazola Contabilidade de Jundiaí, nosso amigo e cliente. Muito bom. Tá aberto, Aldo. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Tá aberto. Vocês podem. Agora, também chamei minha sócia na vida pessoal e na vida profissional, viu, Roberto? A Elaine Lério é minha esposa e sócia também. Bom dia, pessoal. Muito bem. Eu vou dar uma chamada numa turma nesses 4 minutos que faltam, porque... Opa, caiu? Vou dar uma chamada na turma aqui, que tem algumas pessoas que vão querer entrar. Normalmente o pessoal esquece um pouco também, né? Sim, sim. Mas, bom, deixa eu... Também. Diga. Não. Pode ser 4 cartas de cada, tá? Tá bom, obrigada. Muito bem. Já dei uma chamada aqui. Também estou chamando aqui o pessoal. Mas, Roberto, eu ouvi essa semana ou semana passada o ministro da Economia falando sobre a perspectiva do PIB para o ano que vem, né? Que é algo em torno aí de um crescimento no primeiro semestre de 6% aproximadamente, né? Esse trimestre, nós teve uma recuperação do PIB, o último trimestre, de 7%, né? Houve um crescimento, né? Um crescimento não, recuperação de 7%, né? Cara, como é que nós vamos fazer com as nossas empresas contábeis precisando contratar mais pessoas, né? Se houvesse crescimento aí mesmo de 6% do PIB, porque é um crescimento muito grande, muito grande. Não tem muita opção não, né? Porque no mercado global de contabilidade há uma escassez gigante de profissionais qualificados aí, tanto em hard skill quanto em soft skill. Isso é um movimento global.
não basta você ter bons conhecimentos, né, de imposto de renda, de ICMS, de PIS/COFINS, de contabilidade. Importante também, a cada dia que passa, é você ter conhecimentos e habilidades socioemocionais. E para você suportar, para um escritório suportar um crescimento desse porte, só com tecnologia. Porque aí entra naquela tendência global de automação das tarefas transacionais e humanização das tarefas relacionais. É por isso que as ferramentas que o Conferir oferece são importantíssimas para suportar um crescimento desse. É fator higiênico, não é mais um diferencial competitivo só. É fator de manutenção no mercado. E não só o Conferir, né, mas todas as ferramentas tecnológicas, né? Você pega a OMI, né? Então, também a OMI reduz, por exemplo, toda essa questão aí da digitação, né? Então, isso conta muito, né? Então, eu acho que é importante automatizar o máximo possível, né? Só o que nós não podemos, muitas vezes, achar é que eu tenho um único software e vou ficar abraçado com esse único software, né? Esse software vai ficar comigo pro resto da vida, né? Então, e assim, os softwares, eles são especializados cada um na sua área, né? Então, não adianta você querer fazer BPO financeiro com software, por exemplo, da Domínio, SCI, Questor, Contimatic, porque eles são especialistas na área fiscal, contábil, obrigações acessórias, e olha que para fazer tudo isso é um baita de um software parrudo, porque aqui no Brasil é muita regra, né? Então, imagina o cara ter que cuidar de tudo isso e, ao mesmo tempo, ter que cuidar também de outras questões mais gerenciais, né? Então, eu acho que vale a pena a gente revisitar aí todos os softwares aí para melhorar a nossa questão aí de produtividade, né? Porque como vai ter mão de obra escassa, a tecnologia vai estar aí cada dia mais no nosso dia a dia. E até, Roberto, eu conheci um escritório lá de Recife que eu achei bem interessante o que eles fazem. Eles construíram um robô, né, para fazer que é o Pedro, né, lá de Pedro Recife. Barro. Uhum. Eles construíram um robô para fazer toda a parte de digitação, captura de imagem, né, toda essa parte braçal, né, que a gente tem nos assistentes, nos auxiliares do escritório contábil. Eles construíram robôs. E o robô vai lá, abre o programa, né, faz a digitação, e assim, o robô não tem absenteísmo, não tem nenhum tipo de problema, faz muito mais rápido, e se tiver todas as regras bem definidas, probabilidade de erro reduz muito, né? E sem falar na questão do custo. Então, talvez essa seja, né, o RPA, que é Robotic Process Automation, ele seja aí a grande questão que os escritórios contábeis tenham que investir nos próximos anos. Isso eu não tenho dúvida, não. Bom, meu caro, fiquem à vontade para começar. Deixo a palavra agora com você, né? E você já falei muito, né? Você que é o artista aqui, né? E é um artista porque você é um artista mesmo, é um cara que realmente, desses pensadores que você falou, você deixou, por humildade, né? Você deixou de citar você mesmo, né? E a gente tem que valorizar também o brasileiro, né? E você é um dos grandes pensadores da contabilidade, né? Então, Roberto, eu quero te homenagear, né, nesse dia,
por todo o trabalho que você tem feito aí para a contabilidade, te agradecer por ser esse conselheiro da Conferir, né? E espero que a nossa, não só a nossa parceria, né, como a nossa amizade perdure aí por muitos anos, que é muito bom compartilhar ideias com você, né? As ideias contigo nos engrandecem, nos faz melhores e no mínimo faz com que a gente saia reflexivo das suas reuniões, né? Isso é muito bom, porque quando a gente reflete, né, a gente abre espaço para o novo, a gente abre espaço para coisas novas que há de vir, e o mercado tem mudado muito. E você tem ajudado muito o mercado, tá? Então, gostaria que todos dessem uma grande salva de palmas aí, abrissem os seus áudios, né? E dessem uma grande salva de palmas aí para o nosso querido Roberto. Isso é muito exagero, não precisa ter isso. É muito exagero. Muita gentileza do Maurício. Bom, enfim, bom dia a todos. Quero agradecer aqui demais toda a equipe do Conferir, da parte Work, todos vocês que estão agora nos assistindo aí, tiraram essa primeira hora da manhã, primeira ou segunda ou terceira, né? Depende de quem de cada um. No meu caso específico já é a terceira, mas enfim, para nos assistir. E quero deixar claro o seguinte: estratégia é um negócio tão importante, mas tão importante, que muitas vezes a gente não para pensar sobre o que a gente deve fazer. E simplesmente faz, liga o piloto automático e vai fazendo. E isso é natural. Comigo acontece assim, provavelmente com o Maurício, com todos vocês. Eduardo está aí. Obrigado, Eduardo, pelo abraço. Retribuo o abraço. Todos nós temos a tendência natural de pensarmos mais nas questões operacionais e táticas do que na estratégia. E estratégia é justamente o que fazer e não o como fazer. Então, eu preparei essa metodologia, essa apresentação, de um jeito diferente. Eu estava comentando com o Maurício que eu tenho uma admiração, e minha vida profissional foi baseada nas metodologias tradicionais aí do Norton e do Kaplan, onde se define missão, visão, valores, e aí a partir disso deriva os objetivos estratégicos e os indicadores-chave de sucesso. Mas de uns tempos para cá eu tenho percebido que empresas que seguem na risca, inclusive empresas muito grandes, empresas com faturamento de 50, 100, 200 milhões de reais ano, têm tido muita dificuldade em manter essas metodologias, porque se a gente for segui-las à risca, a gente cria uma complexidade grande nas pequenas e médias empresas. O que acontece? Tem um amigo meu que diz o seguinte, que usou uma expressão que eu achei sensacional: o caldo fica mais caro que a carne. Então, eu busquei uma forma de simplificar e adaptar à realidade atual essas metodologias. Bom, enfim, eu vou direto ao ponto para a gente não perder tempo de forma alguma, que o tempo nosso é precioso. Eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar uma história que talvez possa ser a sua história, a história da sua empresa. E eu coloquei o nome dessa apresentação, um nome bem instigador: A Fé Remove Montanhas. Eu acredito mesmo, né? Quando você acredita, quando você tem a força de vontade, quando você tem o desejo de fazer alguma coisa, e esse desejo é tão profundo, que você consegue. Mas a estratégia move talentos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Roberto. Eu ajudo uma série de
de empresas de software, empresas de contabilidade. Eu não sou profissional da contabilidade, a minha especialização é em estratégias, modelos de negócio e gestão de escritórios de contabilidade aqui no Brasil e em outros países. E essa visão externa é que torna meu trabalho tão peculiar. Por quê? Porque eu procuro enxergar a sua empresa como acionista e não como executivo. E toda vez que eu vejo, é praticamente unânime, tá? Um escritório de contabilidade ou mesmo uma empresa de software começar o planejamento estratégico, os executivos, ou seja, vocês que são diretores de empresas de contabilidade, já começam com as mesmas desculpas que os seus coordenadores e supervisores falam quando você pede alguma coisa. Você fala assim para ele, eu queria, ou para ela, vamos aumentar a produtividade, vamos informatizar, vamos automatizar, e o coordenador, o supervisor, começa a colocar uma série de situações que são explicações por que ele não fez. É natural do ser humano fazer isso. E você, obviamente, insiste. Não, mas a gente precisa automatizar, a gente precisa criar mecanismos diferentes de integração ou de interação com os nossos clientes. E sempre você esbarra na questão cultural. Da mesma forma, na hora de fazer um planejamento estratégico, eu vejo que a maioria dos executivos não tira o chapéu de executivo e coloca o chapéu de acionista. E começa a colocar desculpas. Mas esse ano teve Covid. Eu cresci 20%. No ano de Covid, tá bom demais. Tá bom demais. Mas eu conheço escritórios que cresceram 50%. Eu conheço escritórios que cresceram 70%. Eu conheço escritórios que não cresceram nada, que reduziram. Então, assim, se comparar ou se justificar não é um bom começo para o planejamento estratégico. O importante é você colocar o chapéu de acionista. Ou seja, eu vou contar a história que vai ser mais direto ao ponto. Era uma vez dois profissionais. Talvez esses dois profissionais sejam um casal, como foi o caso do Maurício e da esposa, e da Elaine. Eles se conheceram talvez na faculdade ou numa outra empresa, eram bem-sucedidos ou estavam no começo das suas carreiras e tomaram uma decisão. Essa decisão foi baseada numa crença, na fé, na crença de que eles são bons na execução de alguma coisa. E essa decisão de não ser colaborador de uma outra empresa e sim empreendedor, trouxe com eles uma mudança completa no estilo de vida, inclusive. Porque o empreendedor, quando toma essa decisão, ele agrega um fator cultural ao seu estilo de vida, que é muito importante, que é o risco. Ele convive diariamente com o risco e não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Não sabe se ele vai ter condição financeira de pagar as contas, tem várias famílias que dependem deles, mas eles mesmo assim tomaram essa decisão, ou de sair das empresas que eles já trabalhavam e eram bem-sucedidos, ou de sair da faculdade e já criar um novo negócio. E essa decisão foi uma decisão corajosa, uma decisão importante que, como eu disse, mudou completamente o estilo de vida deles. Então, eles resolveram criar uma sociedade, uma empresa de contabilidade. E no começo, provavelmente, eles dividiram as tarefas. Provavelmente um cuidava mais do atendimento, relacionamento e vendas, e o outro cuidava mais das questões internas, da operação, do processamento, das entregas. E todos dois trabalhavam muito.
até tarde, muitas noites sem dormir, muitos finais de semana sem descanso, muita responsabilidade, muito estresse. E isso foi dando certo e conquistaram clientes. E a cada vez que eles se dedicavam mais à empresa, mais clientes apareciam. Os clientes atuais criaram um relacionamento, gostaram, começaram a indicar novos clientes. E, de repente, eles começaram a ganhar dinheiro. De repente, o dinheiro até ficou maior do que eles mesmos esperavam. Mas, com tudo isso, também houve, além do dinheiro, um aumento da equipe. E o aumento da equipe significa um aumento da responsabilidade, não só com os clientes, a responsabilidade fiscal, a responsabilidade trabalhista, a responsabilidade contábil, mas também a responsabilidade sobre várias famílias que ali estavam trabalhando. E isso aumentou o tamanho dos problemas. Porque agora eu não tenho mais que preocupar, entre aspas, só com os clientes, que já é uma preocupação gigantesca, só com os riscos tributários, os riscos trabalhistas, os riscos contábeis, mas também agora eu tenho que preocupar com as famílias que dependem da minha empresa, além da minha. E muitas vezes, os dois fundadores, e essa história tem variações, às vezes são 3, 4, às vezes é um só, eles tinham que efetivamente voltar para a operação e entregar lá, processar a folha, processar o Simples Nacional, processar o imposto de renda, para suprir algumas demandas momentâneas. E, como eu disse, essa história fictícia, ela tem diversas variações. Você pode como eu disse, ter saído da faculdade com um colega, com uma colega, e criado o seu escritório. Você pode ter feito isso com sua esposa, com seus sócios. Pode ter saído de uma empresa muito grande, de uma multinacional, ou mesmo de um outro escritório de contabilidade. Mas o fato é que os conceitos por trás disso são os mesmos. As histórias são muito parecidas. As dificuldades são muito parecidas, os desafios são cada vez maiores. E um dia, vou até me arriscar a precisar ao tempo, entre 2 a 4 anos para trás, as pessoas, os fundadores, começaram a se preocupar com a gestão tática, com a gestão de tarefas, com a gestão de processos, com a qualidade, com as entregas. Alguns fizeram programas de qualidade nos SESCOM, SESCAPs, outros fizeram a certificação ISO, outros adquiriram sistemas de controle de processos, mas no fundo, ainda era gestão tática, porque a gestão tática significa gerenciar o como fazer, o know-how, como eu devo fazer uma folha, como eu devo fazer um processamento do Simples Nacional, como eu devo fazer um processamento contábil, com produtividade, com eficiência, com menos erros possíveis, com menos retrabalho possível, com o menor custo possível. Isso é gestão tática. E aí, eles perceberam que os problemas não acabaram, que eles continuaram tendo problemas. E que, para dar o próximo passo, eles precisariam fazer um planejamento estratégico. E aí, de repente, eles chegam na empresa e definem sozinhos, por leitura, ou por uma consultoria, ou por um amigo, fazem um planejamento estratégico, definem a missão, definem valores, definem a visão de futuro e os objetivos estratégicos. E aí começam a fazer um negócio chamado análise SWOT.
SWOT é força, fraqueza, ameaça e oportunidade. E aí os dois sócios também chamam os coordenadores, os gestores, os supervisores, os gerentes, e falam assim, gente, quais são as nossas fraquezas? E aí que começa o problema. Porque um fala assim, eu acho que a nossa marca é uma força. E o outro fala, eu acho que não. Eu acho que a nossa equipe é uma força. O outro fala, eu acho que não. Eu acho que os nossos clientes são uma força. Eu acho que não. E um fala assim, eu acho que a gente devia explorar o nicho de mercado de empresas da área de saúde. O outro fala, eu acho que não, que a gente devia explorar as construtoras. E chega um terceiro e fala que eu acho que não, que a gente deveria ficar horizontal, atender a todo mundo. Ah, eu acho que a contabilidade low cost, baixo custo, é uma ameaça. O outro fala, eu acho que não. Um outro fala que a tecnologia é uma ameaça, o outro fala que é uma oportunidade. E aí começa, então, um planejamento estratégico, com definições de metas, com definições de indicadores, mas que na prática te torna frustrado. E após um ano de planejamento estratégico, você volta para a sua mesa pensando assim, eu queria mesmo estar na praia, eu queria mesmo estar na fazenda, eu queria mesmo estar em outro lugar. Eu queria se virar palestrante. Hoje a quantidade de empresários que estão nessa situação é gigantesca. Eu prefiro ser palestrante, ser instrutor, do que ter a minha empresa que está cheia de problemas, cheia de responsabilidades. Eu tenho que cuidar dos clientes, eu tenho que cuidar dos meus colaboradores, que tem famílias envolvidas, tanto nos clientes quanto nos colaboradores. Então, o que eu queria mesmo é ser palestrante ou montar uma barraquinha de água de coco na praia da Boa Viagem, em Jericoacoara. Eu queria virar jogador de futebol, de tênis. E essa frustração vai aumentando. E aí, foi pensando exatamente nisso. Se você está em alguma dessas situações, foi exatamente por isso que eu adaptei a metodologia tradicional para uma metodologia mais ágil, mais adequada, que não fui eu que criei, foi copiada. Ou melhor, foi adaptada, não foi copiada na íntegra, né? Foi adaptada das empresas de software. E o mais importante de tudo, participando do conselho de várias empresas, tanto de software quanto de contabilidade aqui no Brasil e em outros países, é que eu tirei um aprendizado. E o aprendizado mais importante de todos, se eu puder resumir em uma única frase, na hora que você começar o seu planejamento estratégico, não pense como executivo. Pense como acionista. Esqueça que você é diretor da empresa. Pense o seguinte, eu compraria uma ação do meu escritório, se meu escritório tivesse listado na Bovespa, eu compraria uma ação dele, eu colocaria dinheiro nesse escritório, e comece a pensar como acionista. Mas para pensar como acionista, eu preciso entender algumas coisas. A primeira delas foi uma frase que eu estou repetindo tem 2 anos, mas que faz todo sentido para escritórios de contabilidade hoje. Essa frase é do Michael Eisner. Se a empresa não está crescendo, ela está morrendo. Porque qualquer acionista quer ver a sua empresa crescer, senão ela perde valor de mercado. Mas mais do que isso, se a sua empresa não cresce no mundo onde precisamos automatizar ao extremo as tarefas operacionais e humanizar ao extremo as tarefas relacionais,
Os talentos, talento, o que é um talento, objetivamente? É uma pessoa que domina bem hard skill, domina bem contabilidade, ICMS, PIS, COFINS, folha, mas que tem soft skills, sabe se comunicar bem, tem empatia, sabe escrever um bom texto, isso é soft skill. Habilidades socioemocionais. Isso é um talento. Se você não cresce, se sua empresa não cresce, sua empresa perde os talentos. Porque o talento pensa assim, nessa empresa onde o dono chega aqui todo dia e fala que já está bom, para mim não serve. Eu sou talento, eu quero crescer, e aí eu vou procurar emprego em outro lugar. E muitas vezes nem é num escritório de contabilidade. Quem é aqui que nunca perdeu aquele talento para um cliente, ou para uma indústria, ou para uma empresa de software? E se ele saiu, você pode ter certeza que não foi por causa de salário. O salário, quando ele fala assim, me pagam mais, ele está trazendo a valor presente o sonho de crescimento que ele tinha na sua empresa. E que você, como líder, disse para ele, aqui na empresa nós estamos bem, nós não queremos crescer mais do que nós já crescemos. Então, se você está fazendo um planejamento estratégico, de novo, pense como acionista e transmita a mensagem como líder para os stakeholders, ou seja, para acionistas, líderes e liderados, que você quer uma empresa que vai crescer. E para pensar como acionista, o primeiro passo é pensar em quanto vale a sua empresa. Ah, mas eu não vou vender. Tudo bem, você não vai vender, mas você não cuida da sua casa, do seu apartamento, do seu automóvel, da sua fazenda? Você não mantém para não perder valor? A sua empresa é a mesma coisa. Por quanto você mesmo compraria a sua empresa? E existem basicamente dois métodos de valoração, né? Ou de valuation de empresas. O método que é ligado a professional services. O que é professional services? São empresas que dependem de talentos. Empresas de contabilidade, auditoria, consultoria, agências de marketing e empresas de software. Dependem de talentos, claro, mas eles constroem uma plataforma tecnológica que vende. Então, são dois métodos diferentes. Vocês, hoje, são um misto dessas duas coisas. Então, eu recomendo que vocês entendam a empresa de vocês pelos dois métodos e façam um valuation do escritório de contabilidade por EBITDA, ou EBITDA, como queiram, né? Alguns gostam do termo mais americanizado, e pelas métricas de software as a service. As métricas usadas na empresa de software, nas empresas de software. Entender EBITDA, não vou explicar Pai Nosso pro Vigário, né? Eu não vou explicar para vocês a questão do EBITDA, mas basicamente é a geração de caixa da empresa. Fundamental vocês entenderem, calcularem o EBITDA das empresas de vocês como acionistas antes de começar o planejamento estratégico. E mais do que calcular, é analisar a série histórica. E do ponto de vista de métricas de software as a service, eu já fiz várias lives, inclusive aqui no Conferir, sobre isso. Em linhas gerais, nós temos duas raízes, dois números que são fundamentais para qualquer empresa de software. O Lifetime Value e o custo de aquisição de clientes. Em linhas gerais, Lifetime Value é quanto que seu cliente te paga por mês, em média, vezes a margem de contribuição dele, ou seja, se o seu ticket médio é R$100, a margem de contribuição é 40%, cada cliente te entrega R$40 por mês, vezes a quantidade de meses que ele vai ficar na empresa como seu cliente. Isso é Lifetime Value.
E o custo de aquisição de clientes é todo o custo de marketing e vendas dividido pela quantidade de clientes novos que você adquirir no mês. Eu tenho pesquisas que mostram parâmetros de mercado desde 2017 sobre esses números, e tem lives gravadas aqui no próprio YouTube do Conferir, que eu explico detalhadamente isso, e se precisar, a gente volta outro dia e eu explico detalhadamente. Mas o Lifetime Value é basicamente produtividade ou margem de contribuição, taxa de fidelização e ticket médio. O que é o custo de aquisição de clientes? A eficiência de marketing e eficiência de vendas. Quanto que cada real investido em marketing e vendas me retorna para a minha empresa? Então, a partir dessas métricas, eu consigo ter um quadro. Aliás, eu já, durante os meses de abril, maio, junho e julho, eu expliquei isso aqui para 5.000 escritórios de contabilidade, isso está gravado para todo lado também, no meu próprio canal do YouTube. Você consegue ter as métricas de software as a service, inclusive, que esse aqui é um caso real, né? Ele tem uma taxa de cancelamento de 12% ao ano, de 11% ao ano, tem aqui custo de marketing, o custo de aquisição de clientes, ou seja, os números são todos aí. Mas por que eu estou falando isso? Por uma razão muito simples. São esses números que vão definir a estratégia da sua empresa, que vão definir os objetivos estratégicos para maximização do valor da sua empresa. O lifetime value total da sua empresa, o cash runway, também expliquei, é a quantidade de dinheiro que você tem. Tem várias palestras aqui no Conferir explicando cash runway, mas cash runway é o tanto que você gasta, é o tanto que você tem em caixa, dividido pelo tanto que você gasta por mês. E EBITDA. Esses números geram ou têm como consequência 5 objetivos estratégicos prioritários para a sua empresa. Geração de caixa, venda de novos serviços na base do cliente atual, aumento da eficiência operacional, fidelização ou expansão da base. Eu vou dizer o seguinte, 99% das vezes que eu começo a fazer planejamento estratégico de um escritório de contabilidade, a primeira coisa que eu escuto é: nós precisamos aumentar a eficiência operacional do escritório. E muitas vezes, quando a gente faz a análise das métricas, a gente percebe que isso não é verdade. Que o maior problema da empresa não é esse. Que o maior problema da empresa é outro. Por exemplo, vendas, por exemplo, vendas na base, por exemplo, fidelização. Né? Porque sem o número, você tem percepções subjetivas sobre os fatos. Com os números, você tem percepções objetivas dos fatos. E aí a gente usa a análise SWOT. O seu EBITDA hoje é uma força ou uma fraqueza? A sua taxa de retenção ou taxa de cancelamento de clientes é uma força ou uma fraqueza? Se você tem uma taxa de cancelamento ao ano menor que 10%, talvez seja uma força, talvez seja uma fraqueza. Por quê? Porque esse número tem que estar dentro de um contexto. Ticket médio pequeno, toda empresa, seja de software, seja de contabilidade, ou qualquer que seja a indústria, o mercado, quanto menor o ticket, maior a taxa de cancelamento. Perdão, ao contrário. Quanto maior o ticket, menor a taxa de cancelamento. Você troca a sua conta do Google Drive para o Dropbox em 3 dias. Vai. Você toma a decisão hoje, daqui no final de semana você já trocou. Mas se você tem um serviço que você paga ali o clube, seu clube, o clube que você participa, né, que você tem uma cota, que você comprou aquela cota, que não é barato, que você paga uma mensalidade, né, relativamente alta, para você trocar de clube você já demora mais. Então, quanto maior o ticket, menor a taxa de cancelamento. Por isso que o número absoluto não pode ser analisado
fora do contexto. E aí a gente analisa forças e fraquezas, ameaças e oportunidades. Muitas empresas têm um custo de aquisição muito baixo, mas elas têm venda praticamente nula. Elas não crescem em vendas. Então, ter o custo de aquisição baixo pode ser uma fraqueza. Pode significar que você não está crescendo, que você não está investindo em crescimento. Né? Então, essa análise, como eu disse, é objetiva, é numérica, mas ela é dentro de um contexto. Você analisa os números como um todo. E a partir dessa análise de força-fraqueza baseada nos números, tanto nas métricas de valuation tradicionais, ou seja, EBITDA e suas derivadas, né? E métricas de software as a service, você cria objetivos estratégicos. O meu objetivo, então, é reduzir a taxa de cancelamento. O meu objetivo é aproveitar as oportunidades baseadas na minha taxa de retenção e aumentar as vendas. Já que a minha fraqueza é o custo de aquisição de clientes, se eu tenho oportunidades, eu crio um objetivo de aumentar vendas. Aqui, já que a minha retenção é alta e meu EBITDA é bom, é uma força, o meu objetivo passa a ser venda na base. Então, eu passo a ter mais controle sobre as questões. Agora, como que eu defino o que é ameaça e oportunidade? Basicamente, respondendo a uma pergunta. Por que alguém compraria uma empresa? Por que alguém compraria, não a sua empresa, mas uma empresa? Existem algumas razões estruturais por que alguém compra uma empresa. Primeiro, para comprar um concorrente. Esse é um dos motivos. Não é o único, mas é um dos motivos. Acontece muito no processo de consolidação de mercado. Laboratórios farmacêuticos, farmácias, redes de supermercado, uma série de hospitais, uma série de indústrias já estão nesse processo de compra de concorrente. Né? Então, esse é um dos objetivos. Segundo, aumento de participação no mercado. Se a sua empresa tem um aumento de participação no mercado, ela é atrativa para um comprador. Terceiro, eu posso querer ofertar um serviço mais especializado. Eu não tenho esse serviço. Vamos supor, meu escritório não faz recuperação de PIS e COFINS. Aí eu vou comprar um outro escritório que faça esse serviço. Por quê? Porque eu ganho tempo de aprendizado. Eu ganho... É mais rápido eu comprar o escritório do que eu estruturar uma equipe de produção, consultoria, atendimento e vendas. Então, eu compro uma empresa de serviços especializados. O outro fator é conquistar um nicho. Eu quero conquistar um nicho de empresas do setor da saúde. Legal, vou lá e compro um escritório. Um outro fator é a economia de escala. Quanto mais escala eu tenho, mais barato eu fico. Mais barato fica a transação. E aí entra naquele, só um parênteses aqui, né? Entra naquela tendência global de serviços contábeis que todos nós hoje fazemos transações usando aparelhos igual a esse aqui. Uma transação bancária, uma transação... você vai marcar uma consulta médica, você vai marcar qualquer coisa, você quer usar um aparelho desse. O que te leva a crer que seu cliente não quer fazer uma transação usando um aparelho desse? Né? Então, a economia de escala é automação extrema. E de tarefas, de novo, transacionais. E economia de escala em professional services, né, em serviços profissionais, é a humanização dos serviços relacionais. Né? Bom, dito isso, cada item desses que eu coloquei pode ser uma oportunidade.
O que eu posso fazer para tornar a minha empresa atrativa? Ter um centro de serviços compartilhado, separar produção de atendimento, atuar em nicho, ter economia de escala, ter um serviço especializado, ter um crescimento de mercado, de participação no mercado significativo. Tudo isso torna a minha empresa mais atrativa, então tudo isso é uma oportunidade. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu estou tendo cada vez menos economia de escala, cada vez menos atuação em nichos, cada vez menos especialidades, cada vez menos participação no mercado, isso torna-se uma ameaça. E aí eu uso as minhas forças para potencializar oportunidades e reduzir as ameaças. E eu uso as minhas fraquezas, eu crio objetivos para minimizar, para atuar sobre as minhas fraquezas, que podem me impedir de tornar mais atrativo. Também crio objetivos para mitigar ameaças que atuam sobre as minhas fraquezas. Por exemplo, o ticket médio meu, se for muito baixo, eu tenho uma ameaça de mercado. Existem concorrentes low cost, né, de preço baixo, que estão atuando, que estão aumentando a participação de mercado nesse setor. Então, se meu ticket é baixo, ele acabou se tornando uma fraqueza, e eu crio um objetivo, então, de mitigar essa ameaça, reduzindo essa fraqueza minha de ter ticket baixo, o que traz um objetivo estratégico de aumentar o meu ticket. Agora, como que eu aumento o meu ticket? É chegar para o cliente e falar, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu só vim aqui pedir para aumentar meu honorário? Não. Né? É exatamente igual o posto de gasolina. Esse exemplo eu cito demais. Você parou no posto de gasolina, o Maurício parou lá no posto, com o carrão dele. O frentista chega assim, ô, doutor Maurício, vamos completar o tanque? Aí ele completa o tanque, já parei aqui, vamos completar. Ele acabou de fazer um upgrade de pacote, um upsell. Ô, doutor Maurício, vamos colocar aditivado, seu carro está tão bonito, bacana aí, vai economizar, vai limpar as velas, sei lá o quê, né? Eu não entendo muito de carro. Vamos sim, então vamos colocar aditivado. Acabou de fazer um outro upsell. Aí ele abre o capô, vamos conferir o óleo, vamos conferir os fluidos, vamos conferir, conferir, né? Aproveitar e conferir, né? O limpador de para-brisa, confere tudo, faz um diagnóstico do seu carro, fala, senhor doutor Maurício, vamos completar o óleo, está precisando, o senhor vai viajar agora, final do ano, Natal, né? Vai lá para o interior de Minas, vai, né? Vamos fazer, esse negócio vai ser mais, corre o risco de, vai manter seu carro melhor, né? Mais, colocar a manutenção em dia. Aí o Maurício, ok, vamos completar o óleo. Enquanto isso, ele vai na loja de conveniência, compra lá uns tira-gosto, uma pipoca para ver o filme no final de semana, a série que ele está assistindo, e aí ele acabou de fazer mais 2 cross-sell no posto de gasolina. Agora, se chega lá um Fusquinha, uma Brasília, nada contra Fusca e Brasília, mas de motor saindo aquela fumaçona preta, o frentista nem vai oferecer para completar o tanque. Por quê? Porque o ticket é muito baixo. Então, para fazer cross-sell e upsell, você precisa criar produtos e serviços que têm a ver com o seu público-alvo. Né? E isso passa a ser um objetivo estratégico. E, por outro lado, por que eu não compraria uma empresa? Basicamente, são 3 fatores. Falta de propósito, e isso é interessantíssimo, gente. Quando eu faço a avaliação dos escritórios de contabilidade, assim, eu chamo a equipe inteira, uso uma ferramenta, coloco a equipe inteira, da copeira aos sócios, numa sala de Zoom, igual a essa, e eles começam a responder as perguntas que eu faço. O que o escritório faz? Todo mundo fala a mesma coisa. DAF, GPS, estilo de Pronabole, balanço, balancete, expédia social. Show de bola. Como que a empresa faz?
com compromisso, com responsabilidade, com ética, com legalidade, com agilidade, show de bola. É o que, é o como, né? Por que que a sua empresa faz o que ela deve fazer? Aí vem respostas fantásticas. Porque é obrigado, porque é assim, porque sempre foi assim, né? Então, a falta de propósito desvaloriza uma empresa. Porque a falta de propósito cria desconexão entre valores pessoais e valores empresariais. Isso desvaloriza o seu negócio. A falta de capacidade humana, né? Falta de autonomia, maestria e propósito das pessoas. Autonomia é a consciência de que as pessoas têm responsabilidade sobre as decisões que elas tomam, que a culpa ou que elas são hoje o que elas são por decisões que elas tomaram no passado e que amanhã elas serão quem elas serão por decisões que elas tomam hoje. Isso é autonomia, isso é soft skill, isso é habilidade socioemocional. Maestria é querer fazer bem feito mesmo quando não tem ninguém olhando. E propósito é o desejo de participar de algo maior, de contribuir por uma causa. Então, a capacidade humana da sua empresa, ela é composta de hard skill, ou seja, o pessoal tem que saber das DAF, GPS, de protocolo, balanceio de despesa social, mas também tem que ter soft skill. Se não tem, a empresa vale menos, né? E a cultura. A cultura são todos os símbolos, todos os heróis, todos os rituais que se transformam em práticas visíveis e valores invisíveis que a sua empresa tem no dia a dia. A gente vê a cultura da empresa, é tangível a coisa, né? E e dependendo da cultura, se a cultura vamos fazer porque é obrigado, não vamos crescer porque já está bom, isso desvaloriza a empresa. Então, esses 3 fatores também são ameaças quando você está fazendo o planejamento estratégico. Ou seja, no fundo, a análise SWOT é extremamente simples, desde que você objetive com alguns parâmetros ligados à valuation de empresa pelos métodos tradicionais, desde que você objetive esses parâmetros também com métricas ligadas a software as a service, e desde que você analise o que pode tornar a sua empresa mais atrativa ou menos atrativa com parâmetros de acionista, e olhe para os fatores propósito, cultura e capacidade humana como força e fraqueza também. Porque a cultura e a capacidade pode ser força, mas se a conexão, ou seja, o propósito, não está claro para as pessoas, isso vira uma fraqueza. E a partir do momento que você tem clareza das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, os objetivos deixam de ser subjetivos. E aí, ao invés de você criar, aí é a grande diferença também entre o método tradicional e o método inventado pelo Google, que são os OKRs, né? Objetivos e resultados chaves. Eu tenho um objetivo. O meu objetivo é aumentar a base de clientes. Então, eu vou aumentar a base de clientes, é meu objetivo. Medindo resultados chaves. Visitantes, leads e contratos. Visitantes no site, leads gerados e contratos. Eu tenho um objetivo, aumentar o ticket médio, medindo a quantidade de serviços que eu crio, as oportunidades que eu coloco para os novos clientes e os contratos fechados. E aí eu passo a controlar 3 ou 4 OKRs, né? 3 ou 4 Key Results, ou resultados-chave, para cada objetivo que eu propus. E passo a ter esse controle visual no meu painel. Eu tenho o objetivo de aumentar a produtividade medindo o quê? Medindo a quantidade de entregas que eu faço, medindo o custo por vida que eu processo,
medindo o prazo, o percentual de entregas no prazo que eu tenho. Ou seja, com isso, eu criei meu planejamento estratégico. É bastante simples a metodologia, é usar SWOT, as ferramentas, SWOT, ferramenta 2, OKR. Qual que é a grande diferença? Eu passo a analisar a minha empresa como acionista e não como executivo, né? Então, o que eu quis trazer para vocês é o seguinte, a mensagem principal: torne a sua empresa tão atraente, tão atrativa, que você vai ser o primeiro a querer comprá-la e que você não vai tirar o dinheiro da sua empresa para comprar um apartamento, para comprar um sítio, para comprar uma fazenda, para investir e virar palestrante. Você vai tornar a sua empresa um negócio tão bom, tão bom, tão bom, que você mesmo vai querer colocar dinheiro nela. Essa é a história que eu queria contar para vocês. Enfim, dúvidas, críticas, sugestões, reclamações. Maurício, um pouco diferente do planejamento tradicional, né? Não, mas eu vejo que ele até tudo que você disse é o que de fato acontece no mercado contábil, né? E a gente acaba muitas vezes monitorando só faturamento, quantidade de clientes e quantidade de funcionários, né? E muitas vezes esse monitoramento ele é meio traiçoeiro, porque não é isso que vai fazer com que a sua empresa cresça e nem que ele dê lucro, que o EBITDA seja um EBITDA alto, né? Porque hoje a quantidade de funcionários nem sempre quer dizer que você está tendo lucro. Você pode ter 50 funcionários, 100 funcionários, 20 funcionários, mas você pode estar perdendo dinheiro porque o seu processo ele não é um processo automatizado, né? Mas eu acho que assim o planejamento estratégico e da forma como você colocou, Roberto, é fundamental nos dias de hoje, né? Ainda mais quando você fala de, por exemplo, de crescimento, né? Quem não está crescendo está morrendo aos poucos, isso é fato, né? Quem não cresce morre aos poucos, né? Eu também cito essa mesma frase nas minhas palestras, né? Para os contadores. Então, tem que buscar algo para crescer, tem que investir em marketing, tem que investir em equipe comercial. Aquilo que você falou, que você deixar de ser um executivo, e pior, se você ainda é um contador, né? Porque ainda muitos escritórios ainda não são uma empresa, né? Mas sim o escritório mesmo, né? Que ele tem o dono, que tem os conceitos antigos e tudo mais. Você tem que deixar um pouquinho de lado esses conceitos e começar a ver aquilo como uma empresa e ser um acionista da empresa. Então, pô, será que eu vou investir nessa empresa? Será que eu vou comprar ações dela? Por que que eu compraria ações dela, né? O que que o executivo tá fazendo, né? Para que o executivo, no caso eu mesmo, né? Estou fazendo para que ela cresça, né? Então, será que eu posso comprar ou eu posso fundir com um colega de profissão meu que tem outras habilidades que eu não tenha e aí eu elimino etapas de aprendizado, né? Ou ele, por exemplo, lá na análise SWOT, ele tenha uma fortaleza que é uma fraqueza minha, né? Exato. Será que se eu unir isso, eu não vou melhorar? Eu não vou estar dentro daquele quadro que você colocou lá de estar subindo ali a montanha, né? Quando ninguém está vendo, né? Então, são algumas questões que são respondidas quando você está fazendo o planejamento estratégico, né? E aonde você quer chegar. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, se alguém quiser, fiquem à vontade, né? Se manifestar, fiquem à vontade, pode fazer. O Roberto uma manhã com Roberto Dias Duarte é um privilégio para poucos. Muito bom. Como poderia implementar? Rodrigo, seguir a metodologia, não tem mistério. Eu aplico a mesma metodologia em escritórios que têm receita anual aí de
20, 30 milhões para os escritórios que têm receita anual de 300 mil. Análise SWOT baseada em métricas, em números, baseado naquelas questões de como sua empresa pode se tornar mais atrativa ou o que pode tornar sua empresa menos atrativa, né? Que está lá escrito. Mas para você fazer isso, a parte mais difícil não é calcular os números, não é entender os conceitos. A parte mais difícil é você tirar o chapéu de executor e colocar o chapéu de acionista. Colocar o chapéu de investidor. Mas eu não quero vender minha empresa. Tudo bem, eu não estou falando para você vender. Eu estou falando para você enxergar a empresa como investidor. E isso vai fazer com que a sua empresa se torne tão atrativa, que você mesmo vai querer investir nela. Gente, cá para nós, alguém já viu alguma empresa de software, alguma startup, falar assim, gente, eu comprei uma sede nova, anunciar no jornal? Falar assim, eu comprei uma fazenda, agora eu vou diversificar meus investimentos. Então, por que eles não fazem isso? Porque eles colocam todo o recurso financeiro e todo o recurso humano focado no negócio. Quando você começa a olhar outros investimentos, significa, no seu inconsciente, que você mesmo não está entendendo que a sua empresa é atrativa. E isso, obviamente, que passa para os seus colaboradores. E aí, o que acontece? Eles pensam assim, olha, se essa empresa não é atrativa nem para o dono, por que vai ser para mim? Eu vou embora daqui. Na primeira oportunidade que tiver, eu vou mudar. Então, tirar o chapéu de executor e colocar o chapéu de acionista é fundamental. Como poderia... E aquilo que você falou, né, Roberto? A gente preserva a casa, preserva o carro, preserva muito do nosso patrimônio, e são patrimônios que hoje nos dá despesa, né? Se a gente for ver. Agora, o maior patrimônio que eu tenho, que é o negócio, né? Que é a empresa, que me traz receita, que me traz o ganho, não só o meu ganho, mas também o ganho de todas as famílias que dependem daquele negócio diretamente e indiretamente, eu acabo não cuidando, né? Então, essa manutenção, ela precisa ser feita. E acho que bem interessante que você colocou em relação ao imóvel, né? Eu vejo algumas pessoas querendo investir, eu vou querer investir em sede própria, tal, não sei o que lá. Sabe, é muito melhor você, muitas vezes, investir na operação e fazer esse dinheiro crescer várias vezes, porque se você tem um lucro aí, um lucro líquido de 20%, um exemplo, tá? Em 5 anos, aquele capital que você investiu, ele dobrou. Isso de 20%, né? Se você tiver mais que isso, se você tiver, por exemplo, 25% em 4 anos, 33% em 3 anos, e assim sucessivamente. Então, você tem que investir na operação e não naquilo que não traz resultado, né? Mas tem uma pergunta aqui do Ronaldo. Qual a parte do planejamento deve ser aberta a toda a organização e qual a parte deve ser restrita à direção? Pergunto isso porque percebo que, ao aprofundar nos objetivos, encontram-se informações consideradas estratégicas e, por isso, não deveria ser aberta a toda a organização. Pois é, Ronaldo. Essa é uma questão muito peculiar a cada escritório. Eu conheço empresas de contabilidade que abriram os números para todo mundo. Eu conheço outras que abriram para os gestores e outras que ficaram só no âmbito da diretoria. Isso não depende da metodologia, isso depende da cultura organizacional, que são aqueles valores intangíveis que eu relatei ali no penúltimo slide, né? A cultura e os princípios, né?
teria que, para ser muito franco, muito objetivo, muito direto, eu não tenho uma resposta para você agora. Eu teria que analisar a sua empresa, a sua situação, e nós chegarmos à conclusão de quem deve participar ou não. Porque depende da cultura e depende também do nível de maturidade dos profissionais que você tem. Agora, você pode falar assim, o nível de maturidade é baixo. E enquanto você não envolvê-los, vai continuar sendo. Né? Então, aos poucos, também não estou falando para fazer nenhuma mudança abrupta do ponto de vista cultural, mas aos poucos você tem que transformar coordenadores em gestores, gestores em diretores e você em acionista. Eu participo do conselho. E isso tem implicações aí bastante relevantes no processo. No Conferir, nós abrimos todos os dados para todos os colaboradores. Desde do pessoal do desenvolvimento, né? Hoje nós temos uma equipe de desenvolvimento de 5 pessoas. Nós temos 4, 5 pessoas também na parte de atendimento e suporte, e nós temos 6, 7 pessoas lá na parte de comercial. Então, nós abrimos todos os indicadores, nós falamos item a item, né? Onde nós estamos, para onde nós queremos chegar e aonde nós queremos ir. Então, isso é muito importante, essa colaboração, né? Essa participação, porque se não houver essa participação de todos, essa colaboração, você conseguir executar esse planejamento é muito mais difícil, porque aí você vai ter que entrar com convencimento primeiro para toda a equipe, porque você não consegue fazer isso sozinho, né? Correto esse pensamento, Com certeza. Roberto? Com certeza. Quanto mais sozinho, mais difícil é fazer. Porque depois o trabalho de comunicação é tornar comum, né? Fica exaustivo o trabalho de construção desse relacionamento. O Maurício, eu estou mandando agora esse material para o Fábio e depois ele envia para o pessoal esses slides, que vai ajudar bastante aí no processo de entendimento da metodologia. E se vocês quiserem repetir, eu estou à vontade, é só uma questão da gente marcar a data, tá? Vocês me perdoem, Maurício, me peço milhões de desculpas, eu tenho outro compromisso agora. Não, sem problema. Se obviamente houver aí uma manifestação do pessoal da gente semana que vem fazer uma nova para assim, como eu faço, né, um planejamento estratégico, né, how to do, né, como eu posso fazer, ou ideias para fazer um planejamento estratégico, né, um pouco mais prático, né, e aí a gente deixa uma liçãozinha de casa pessoal. O que você acha, Roberto? Sim, podemos. Eu posso fazer, inclusive, ajudá-los aí para o pessoal. Deixa eu só responder a pergunta do Rodrigo, que é muito importante. É muito boa a pergunta. Já foi provado cientificamente, em 1940, que equipes que dependem de talentos criativos e com hard skill e soft skill, a motivação financeira não é suficiente para a manutenção dessa equipe. É ciência, está provado, tá? Uma hora dessas também eu explico aqui com mais detalhe. Então, o que efetivamente mantém as pessoas? Propósito, cultura e aquele senso de maestria, autonomia e o propósito pessoal. Né? Os fatores são totalmente diferentes dos fatores financeiros. Isso pode ser tema para um outro momento nosso aqui também, que é um tema bastante longo. Enfim. Legal, eu estou aqui recebendo alguns feedbacks aqui, né? Meu sócio Zé Carlos, né? Assisti a palestra com meus líderes, né? Então, pô, que legal, né? Ele tem um escritório também lá em Jundiaí. O pessoal aqui falando, excelente iniciativa, o Rodrigo, o Ronaldo, perfeito, né?
E então agradecer aqui a presença de todos vocês, né? A presença de cada um de vocês. Eu não vou conseguir nomear a todos, né? Então, muito obrigado pela presença de todos. Até a próxima, então, terça, Roberto, nesse mesmo bate-horário. Eu marquei com o Fábio, deixa eu conferir aqui. É terça, nesse mesmo bate-horário. Então tá bom. Então já está feito o convite na próxima terça-feira, no mesmo bate-horário, para a gente dar sequência aí ao planejamento estratégico. Amanhã também eu vou falar um pouquinho sobre planejamento estratégico lá no Conte News, às 17 horas, no canal do Conte News lá da Contabilidade da TV, né? Então, também assistam também, porque é um assunto que é extremamente importante nos dias atuais, tá bom? Roberto, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Você não sabe, aliás, você talvez saiba, mas não saiba a dimensão do bem que você faz para a classe contábil, tá? Mais uma vez, repito, né? Você traz pensamentos assim para fazer com que haja disrupção, né, na nossa mente e que a gente consiga cada vez mais melhorar, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Maurício. Bom resto de dia, bom final de semana. Até a próxima, até terça que vem. Valeu. Tchau, tchau.